Vacina nova contra Covid-19. Fique aqui até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre essa vacina. Doutora Daniele Leite, pediatra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou contar pra vocês uma notícia super atual, né? Novidade nova que a gente tem no mercado, que é a nova vacina contra a Covid-19. Vocês falam, meu Deus, mais uma coisa. Calma. Ela veio para ajudar. E veio, inclusive, para ficar até mais fácil a gente fazer o esquema vacinal dos nossos pequenos, que estava um pouco difícil. A vacina que a gente tinha antes sendo utilizada era a Pfizer Baby, e eram 3 doses. Então a maioria das crianças não estavam conseguindo completar o esquema, perdia o prazo, esquecia de ir, o bebê adoecia, enfim. Quanto mais doses para a gente completar o esquema, realmente mais difícil fica a adesão da população a esse esquema vacinal. Mas primeiro, por que temos uma vacina nova? O vírus, gente, do Covid-19, o SARS-CoV, ele continua circulando, tá? Ele não sumiu. Por mais que não se fale mais muito nele, como falávamos quando o auge da pandemia estourou. Ele continua entre a gente. E ele, assim como outros vírus, ele sofre modificações. Ele vai se mudando, se modificando, variando, justamente para tentar ficar mais forte. Então, assim como a vacina da gripe, que a gente muda todo ano, justamente porque a gente também tem mudanças no vírus da gripe, o Covid, ele também está em constante modificação. A nova variante se chama XBB, e aí foi modificada, então, criada uma nova vacina justamente para atuar mais fortemente sobre essa variante que está causando mais quadros respiratórios atualmente. E aí agora tem outra modificação. Além da gente ter essa vacina nova, a gente tem também a indicação de só usar essa vacina nos grupos prioritários, ou seja, nos grupos de risco. Não precisa mais todo mundo correr para se vacinar. Mas por quê? Porque nós adultos, a maioria da população, já se vacinou com algum esquema de alguma vacina de Covid-19, que a gente já teve várias outras aí. Então, o número de casos graves, né, casos que necessitem internamento e casos de morte na população geral, normal, adultos, jovens, saudáveis, não tá mais causando tanta preocupação, porque querendo ou não a gente já foi exposto a outros esquemas vacinais. Então a Organização Mundial de Saúde fez o quê? Orientou atualmente que os ministérios da saúde, né, de todos os países, façam essa nova vacina da nova variante apenas para os grupos de risco. E adivinha quem está no grupo de risco? Nossos babies, claro, né? Então, os bebês de 6 meses, desde que nasce, né? O bebê já está no grupo de risco, mas antes de 6 meses a gente não pode fazer vacina. Então, a vacina ela está indicada para bebês de 6 meses até as crianças de 5 anos de idade. Tem outros grupos de risco, né? Então, as grávidas, os profissionais de saúde, os idosos, pessoas que têm alguma doença da imunidade grave, né? Que tem algum quadro de imunodeficiência. Os indígenas, a população indígena também entra nesse grupo de risco. Tem uma listinha que eu posso deixar aqui na descrição para vocês, mas vocês têm que saber que o filho de vocês, se ele está entre 6 meses e 5 anos de idade, ele precisa ser vacinado, ele precisa se proteger dessa nova variante, para que a gente evite quadros graves, quadros que necessitem internação e, obviamente, o que a gente não quer de jeito nenhum, que é a morte, né, por uma infecção dessa. Mas, Dani, meu filho, aí vão aparecer algumas dúvidas, né? Meu filho já recebeu vacina, a vacina antiga, por exemplo, tomou o esquema da Pfizer Baby e agora ele toma uma dose da nova. Não precisa fazer o esquema completo da nova, ele toma uma dose só. Agora seu filho não tem nenhum esquema de Covid, não fez nenhuma vacina de Covid nunca. Aí ele vai fazer o esquema com essa. Qual é o esquema? Primeira dose a partir de 6 meses, e aí a gente espera um mês, 30 dias e faz a segunda dose. Esse foi um grande benefício, né, em relação à Pfizer Baby, que a gente reduziu uma dose no esquema, eram 3, agora são 2, então fica mais fácil ter adesão, fica mais fácil completar o esquema de um maior número de pessoas. Quanto mais bebês e crianças vacinados, a gente faz o que a gente chama de imunização em rebanho e a gente acaba protegendo todo mundo, né, nesse bolo. Então, quanto mais crianças vacinadas, melhor para todo mundo. Ah, Dani, eu tenho medo, a vacina não é segura, não sei o que. Fake news, né? Então, assim, se vocês quiserem acreditar nas fake news,
vai ficar difícil até viver, porque não pode mais comer nada, não pode mais fazer nada, não pode tomar vacina, não pode... Então, né, não vai dar certo. Eu estou aqui para dizer para vocês o que é recomendado. Se a gente tem uma vacina recomendada, é porque sim, gente, já teve estudo suficiente para provar tanto a eficácia quanto a segurança da vacina. Então não tenham medo da vacina, tenham medo, mais uma vez eu sempre digo isso, tenham medo da doença, tenham medo do vírus. Ele sim pode trazer prejuízos irreversíveis. Não vale a pena correr esse risco com o seu filho. A gente continua tendo infecção, a gente continua tendo quadro grave, inclusive em 2024, primeiro trimestre de 2024, o vírus que mais internou e mais matou bebês foi o vírus da Covid. Não foram os outros velhos conhecidos, da influenza, o sincicial, não. Quem ficou em primeiro lugar de quadro grave em bebê foi Covid. Então, pelo amor de Deus, protejam os filhos de vocês, se protejam também, se vacinem, não tenham medo da vacina, façam o que é recomendado, que é a vacina, ela provou por A mais B, né, o quanto ela foi importante, o quanto a gente conseguiu voltar à nossa vida normal graças a ela, o quanto a gente conseguiu controlar, né, o número de mortes, tanta gente que a gente perdeu, tem gente que parece que esqueceu, infelizmente. Perdemos tantas pessoas para esse vírus e graças à vacina a gente está aqui hoje, né? Podendo viver, trabalhar, interagir. Então, por favor, fica meu apelo aqui no final, vacinem os bebês de vocês.